Óleo diesel mais barato. Governo federal sanciona a reoneração da folha de pagamento de setores produtivos. Para bancar o desconto no combustível, exportadores, indústria química e produtores de bebidas vão pagar mais imposto. Começa a valer amanhã a redução de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel nos postos. Paralisação dos petroleiros. Entidade que representa a categoria anuncia a suspensão da greve iniciada ontem. Milhões de brasileiros têm dificuldades para dormir e os efeitos de uma noite mal dormida podem ser irreversíveis. Saiu por cima. O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, pede demissão após ganhar 3 Ligas dos Campeões. Tudo isso e muito mais agora na edição de 13h. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde, nós estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Carolina Lorenzetti. E com Daniel Caniato, uma ótima tarde para você nesta quinta-feira, feriado, dia 31 de maio de 2018. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais da internet. Atenção, manchete no ar. Para começar, no blog do Josias, direto do UOL. Prisão de Lula deu origem à greve de petroleiros. Textos e documentos disponíveis no site da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, revelam que a prisão do ex-presidente Lula, no dia 7 de abril, está na origem da greve de 72 horas deflagrada pela corporação da Petrobras. Durante a primeira semana de encarceramento de Lula, dirigentes da FUP e de sindicatos aliados estiveram em Curitiba. Em 14 de abril, a federação divulgou o documento intitulado Petroleiros e Petroleiras rumo à greve. Nele, Lula é tratado como o primeiro preso político pós-64 e que a Petrobras não está à venda. Na Folha Online, luto no jornalismo. Morre o jornalista Audálio Dantas aos 88 anos. O jornalista e escritor estava internado desde abril no Hospital Premier, em São Paulo. Dantas tratava de um câncer no intestino desde 2015, quando foi operado. Mas a doença acabou afetando o seu fígado e os pulmões também. Audálio Dantas foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e recebeu o prêmio da ONU, a Organização das Nações Unidas, por defender os direitos humanos. Para fechar, no portal G1, Luísa Brunet perde ação judicial contra a ex e terá que pagar R$1 milhão. A atriz e modelo de 56 anos perdeu a ação judicial que movia contra o empresário Lírio Parisotto, de 64 anos, com o qual teve um relacionamento e pedia reconhecimento da união estável. Luísa rompeu a relação com o empresário após acusá-lo de agressão durante os anos em que estiveram juntos. No ano passado, ele foi condenado por lesão corporal contra a modelo e foi obrigado a cumprir 1 ano de prisão em regime aberto. O empresário sempre negou o crime. O valor da causa na vara da família foi estipulado em R$10 milhões. Como Luísa perdeu essa ação, ela terá de pagar 10%, ou seja, R$1 milhão pelo valor em honorários. Uma hora e 7 minutos, uma ótima tarde para você. E o governo federal sancionou, com vetos, a reoneração da folha de pagamento de setores produtivos. Para bancar o desconto do diesel na bomba, também foram formalizadas medidas que garantem o cumprimento do acordo com os caminhoneiros. Essas medidas anunciadas pelo governo, na prática, devem elevar a arrecadação de impostos de exportadores, indústria de refrigerantes e indústria química, além de atingir programas ligados às áreas de saúde e educação. Além da sanção da Lei de Reoneração da Folha de Pagamento de Setores Produtivos, o governo divulgou outras ações. Entre elas, 3 medidas provisórias. O decreto que zera a CID sobre o diesel e um outro que, praticamente, acaba com a devolução do Reintegra a exportadores. A tributação da folha veio com alguns vetos. Um deles já era esperado e se refere ao trecho do projeto de lei que zerava as alíquotas de PIS/COFINS sobre o óleo diesel até o fim deste ano. O presidente também vetou a permanência de alguns setores na política de desoneração da folha. Com isso, segmentos econômicos como as empresas estratégicas de defesa e de transporte aéreo regular voltam a ser taxados.
Para garantir o desconto no preço do diesel e conseguir fazer a compensação fiscal da medida, o governo ainda editou 3 medidas provisórias. Uma delas abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios de Minas e Energia e da Defesa, de quase 10 bilhões de reais. Desse total, 9 bilhões e meio são destinados à subvenção ao diesel de uso rodoviário. Outros 8 milhões de reais vão para operações de garantia da lei e da ordem. O governo também colocou o Reintegra na conta para conseguir bancar os benefícios aos caminhoneiros. Pelo programa, o governo devolve parte dos tributos pagos por exportadores de produtos industrializados para compensar a redução de tributos federais. Mas com a necessidade de ajuste fiscal, o benefício foi reduzido nos últimos anos até chegar agora a 0,1%. Mas o governo espera que o percentual volte a 3% a partir do ano que vem. Começa a valer amanhã a redução de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel. Os postos vão precisar expor em painéis a comparação dos preços praticados antes e depois da greve. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que o desconto vai valer a partir do momento em que o posto for abastecido. Ele deu um exemplo e explicou que se em 21 de maio o preço do diesel era de R$ 3,46, obrigatoriamente, a partir do momento em que o posto for abastecido, o litro passa a valer R$ 3,00, com o desconto dado pelo governo. Para que o caminhoneiro possa se certificar, os postos de combustíveis vão ter que colocar uma placa de comparação dos preços praticados, antes e depois da greve. Marum lembrou que a redução de 46 centavos corresponde ao percentual incidente de PIS/COFINS e CID sobre o combustível. Além da redução no preço do diesel, um outro ponto acordado pelo governo com os caminhoneiros foi a formulação de uma tabela com os preços mínimos dos fretes por tipo de carga. Os valores de caráter obrigatório também já foram definidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e valem até o dia 20 de janeiro de 2019. E a crise no abastecimento de combustível deixou as estradas paulistas mais vazias do que o esperado durante o feriado prolongado. O repórter Jonathan Alcalá traz as informações. Aqui na rodovia Castelo Branco, pistas livres nos dois sentidos. A situação é a mesma na rodovia Presidente Dutra, Fernão Dias, Anchieta, Imigrantes. Resumindo, todas as rodovias que passam pela capital paulista estão sem congestionamento. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, as concessionárias não fizeram previsão de tráfego nas estradas por conta do desabastecimento de combustível. No mesmo feriado do ano passado, cerca de 3 milhões de veículos circularam nessas rodovias. Ainda segundo a agência, começou a valer hoje a isenção na cobrança da tarifa de pedágio para eixo elevado dos caminhões. A medida faz parte das reivindicações solicitadas pelos caminhoneiros para encerrar a greve. De São Paulo, Jonathan Alcalá. A Polícia Federal realizou uma operação hoje de manhã contra um empresário suspeito de ameaçar caminhoneiros em rodovias do Rio Grande do Sul. Uma pessoa que não teve o nome divulgado foi presa em um condomínio de luxo no litoral do estado. Também foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. A investigação começou depois de denúncias de que o administrador de uma grande transportadora estaria fazendo ameaças para que os caminhoneiros não transportassem as cargas. E atenção, o caminhoneiro morto em uma estrada de Rondônia não fazia parte do movimento grevista. Já no interior de São Paulo, uma funcionária pública usou crachá para furar fila nos postos e abastecer os carros da família. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um suspeito de envolvimento com a morte da vereadora Marielle Franco. Veja agora em um giro de notícias pelo Brasil. O amigo do caminhoneiro morto com uma pedrada em Rondônia disse que ele não participava do movimento grevista. José Batistella tinha 70 anos e tentava transportar um carregamento de madeira para Mato Grosso, quando foi atingido na cabeça. Um suspeito do crime foi preso. Em Jundiaí, São Paulo, uma jovem furou a fila do posto de gasolina com a ajuda da tia, que é funcionária pública e técnica de enfermagem.
No vídeo, as duas explicam que já tinham conseguido abastecer 2 carros. Durante a greve, a prefeitura limitou o abastecimento apenas para a frota oficial e para os carros de servidores da saúde e da segurança. Um processo administrativo foi aberto para investigar o caso. No Brooklyn, zona sul de São Paulo, 3 criminosos fizeram um arrastão em uma loja e roubaram clientes que faziam compras no local. Os suspeitos foram presos e a polícia conseguiu recuperar 15 celulares e R$1.000 em dinheiro. Na zona norte do Rio, em pelo menos 24 horas, bandidos explodiram os caixas eletrônicos de 2 agências bancárias. Os ladrões entraram em confronto com a polícia militar e acabaram fugindo. Não há registro de feridos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Tiago Mendonça, suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Tiago foi citado no depoimento de uma testemunha-chave do caso. Já em Itaguaí, na região metropolitana, a polícia apreendeu uma submetralhadora do mesmo modelo usado no crime. Um exame de confronto balístico deverá ser feito para verificar se é a arma que matou Marielle e Anderson. Destaque internacional, imagens de Joaquim El Chapo Guzmán e Pablo Escobar estampavam embalagens de cocaína. O Peru apreendeu mais de 1 tonelada dessa droga estampada. O Peru apreendeu mais de 1 tonelada de cocaína no valor de 46 milhões de dólares. As drogas, que seriam levadas à Espanha, estavam escondidas em pacotes de peixe com imagens dos traficantes famosos Joaquim El Chapo Guzmán e Pablo Escobar. É um duro golpe. É um duro golpe, mas não o suficiente. É um trabalho contínuo e perseverante para conseguir erradicar este tipo de crime. O Ministério do Interior afirmou que a polícia prendeu 8 peruanos e 4 colombianos e apreendeu ainda armas de guerra, munições, veículos e imóveis. O Peru é um dos maiores produtores de cocaína do mundo. Segundo analistas, a produção anual varia entre 280 e 320 toneladas da droga. 1h16, depois do intervalo você vai ver milhões de brasileiros têm dificuldades para dormir. E os efeitos de uma noite mal dormida podem ser irreversíveis. E ainda, saiu por cima. O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, pede demissão após ganhar 3 Ligas dos Campeões. Daqui a pouco a gente vê os detalhes. Até já. Uma 19 hora de Brasília, estamos de volta. A Polícia Federal identificou a ligação entre o Coronel Lima, amigo de Michel Temer, e a Rodrimar. A empresa é suspeita de pagar propina e é o foco principal do inquérito em andamento sobre o presidente. A investigação busca esclarecer se Temer recebeu, por meio do militar aposentado, Coronel João Batista Lima Filho, propina da empresa Rodrimar em troca da edição de um decreto que teria beneficiado companhias que atuam no Porto de Santos. A Polícia Federal encontrou o que considera ser o primeiro elo financeiro documentado entre o coronel amigo do presidente e a Rodrimar. A suspeita da Polícia Federal é de que Almir Martins seja um laranja do coronel. Martins foi contador das campanhas eleitorais de Temer de 94, 98, 2002 e 2006 e trabalha até hoje em uma das empresas de João Batista, a Argeplan. Em depoimento à Polícia Federal, o contador disse que foi colocado como gerente para administrar dinheiro de um único contrato com a Rodrimar, mas ele não apontou os serviços prestados. O coronel, que chegou a ser preso em março, é apontado como um intermediário do presidente e possível receptador de propinas em nome do MDBista. Temer tem negado as suspeitas. A pérola do grupo Rodrimar teve seu primeiro contrato assinado com a Companhia de Docas do Estado de São Paulo em 1988. O prazo venceu em 1993 e, segundo o TCU, a empresa continuou operando por mais 5 anos. Depois, um novo contrato foi feito sem licitação e expirou em 2014. Segundo o TCU, também houve irregularidades nessa renovação. O Palácio do Planalto afirma que as regras do decreto não permitem que a Rodrimar seja beneficiada. Mas o grupo já pediu a renovação de um de seus contratos com base na norma.
A Federação Única dos Petroleiros anunciou hoje que decidiu orientar os sindicatos da categoria a suspenderem a greve de 72 horas iniciada ontem. O recuo acontece após o Tribunal Superior do Trabalho aumentar para R$2 milhões a multa diária aplicada aos sindicatos que aderirem à greve. Olha só, mais de 70 milhões de brasileiros têm dificuldades para dormir. E os efeitos de uma noite mal dormida podem ser irreversíveis. Uma pesquisa realizada recentemente por uma universidade americana apontou que quem não dorme bem tem mais chances de morrer precocemente. A Ivana custava a pegar no sono. Foram anos trocando o dia pela noite. Ela dormia muito tarde e no dia seguinte era difícil levantar da cama. Eu trocava a noite pelo dia. Como eu não conseguia dormir, eu ficava no celular, eu ficava no computador, eu ficava querendo fazer tudo que eu não conseguia fazer no dia. Eu queria arrumar a casa, eu queria fazer comida. E o sono sem qualidade veio acompanhado de muitos problemas de saúde. A Ivana precisou de acompanhamento psicológico e até tomou medicações para conseguir dormir melhor. Eu tive gastrite, eu ficava muito estressada também, porque eu não conseguia dormir. Muito estresse, muita indisposição. Então, isso me prejudicou muito. Fora que também você fica cheio de olheira também, né? Porque você não descansa, o seu corpo não descansa. Porque a noite foi feita para dormir. E o dia foi feito para você viver, né? Só que eu estava totalmente ao contrário. A exemplo da Ivana, pessoas que dormem tarde e têm dificuldades para acordar de manhã têm o risco maior de morrer precocemente. Segundo um estudo realizado por uma universidade de Chicago, nos Estados Unidos, aqueles que se definem noturnos têm 10% mais chances de sofrerem uma morte prematura do que aqueles que se declaram diurnos. Além disso, quem acorda mais tarde tem uma tendência maior de desenvolver doenças físicas ou mentais. Quem não dorme bem atrapalha muito a qualidade de vida e aumenta o risco de doenças. São as duas coisas. Então, qualidade de vida, o que acontece? Primeira coisa é o humor, a pessoa fica com irritabilidade. Então, no dia seguinte que você não dorme bem, né, você fica irritada, não consegue concentrar, raciocínio, memória e concentração ficam prejudicadas, prejudica a qualidade de vida e prejudica o descanso do cérebro. A longo prazo, o sono ruim, ele é um estresse, um grande estresse para o organismo, né? E ele afeta principalmente a parte cardiovascular, então aumento de risco de doença cardiovascular, derrame, infarto, hipertensão arterial e diabetes e obesidade, que é a parte metabólica. Então, atrapalha cardiovascular e o metabolismo da pessoa ao longo dos anos, né? Os brasileiros dormem cada vez pior. Muitas pessoas se queixam que têm dificuldades para dormir. 75% dos brasileiros têm algum tipo de distúrbio do sono. Os mais comuns são apneia e insônia. Se eu perder uma noite, eu detono. É só por Deus mesmo de aguentar. Mas fisicamente falando, carnalmente falando, eu não aguento ficar 24 horas acordado. Dormir mal é chato, né? Que no outro dia, quando você dorme na noite anterior mal, no outro dia você tem um dia difícil, né? Cansativo, mau humor e coisas assim, olheiras. Segundo a médica especialista em medicina do sono, nem sempre remédios para dormir são ideais. Em muitos casos, a alteração de alguns hábitos ajudam a ter uma noite tranquila e bem dormida. Existem regras que eu preciso seguir, por exemplo, apagar a luz, não ligar a televisão, não usar o celular, que isso é um grande problema hoje em dia. Então, é o que a gente chama de higiene do sono, algumas regras fundamentais para uma boa qualidade. Então, o que é isso? Antes de dormir, a gente tem que preparar o cérebro para dormir. Então, é diminuir o estímulo. Então, o celular, o eletrônico, é 30 minutos no mínimo, algumas pessoas até 1 hora, para parar o uso. Então, antes de dormir, a gente tem que meia hora, 40 minutos, é diminuir a luminosidade, diminuir os eletrônicos, tirar as coisas de trabalho. O que a gente pode fazer? Uma leitura leve, luzinha amarela, que é a luz que não prejudica, para acalmar o cérebro, para ir para a cama com sono. De volta ao noticiário internacional, o braço direito do líder da Coreia do Norte e o chefe da diplomacia americana se reuniram em Nova York para preparar a cúpula entre Donald Trump e Kim Jong-un.
O general Kim Yong-chol e o chefe da diplomacia americana Mike Pompeo se reuniram na quarta-feira em Nova York. Eles se encontraram em um prédio próximo à sede da Organização das Nações Unidas. Em seguida, participaram de um jantar de trabalho no apartamento de um diplomata americano no leste de Manhattan. O braço direito de Kim Jong-un é o representante de mais alto nível da Coreia do Norte a pisar em solo americano nos últimos 18 anos. O vice-presidente do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia esteve à frente do serviço de espionagem do país entre 2009 e 2013. Desde 2010, é alvo de sanções americanas, provavelmente suspensas para sua chegada a Nova York. Os encontros são parte do planejamento da cúpula entre o líder norte-coreano e o presidente americano Donald Trump. Uma semana depois de Trump suspender a reunião prevista para 12 de junho, os encarregados pelo evento têm poucos dias para a preparação logística e definir a agenda. Washington exige de Pyongyang uma desnuclearização completa antes de qualquer suspensão das sanções que afetam a Coreia do Norte por seus programas nuclear e balístico. Uma exigência nunca acatada por Pyongyang, que considera seu arsenal uma garantia da sobrevivência do regime. Destaque do esporte que vem da Europa. O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, anunciou de maneira surpreendente que vai deixar o clube. A decisão foi tomada uma semana depois de ele ter conquistado a terceira Liga dos Campeões consecutiva no comando do clube espanhol. Um anúncio que surpreendeu o mundo do futebol. O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, informou nesta quinta-feira que não vai permanecer no clube, dias depois de vencer sua terceira Liga dos Campeões consecutiva. Eu creo que é o momento para todos. Bueno. Acho que é o momento para todos, primeiro para mim, mas também para o time, para o clube. Eu sei que é um pouco estranho, mas eu acho que é um momento importante. É um momento em que deve ser feito isso por todos. Havia que fazer isso para todos. Zidane comunicou a sua decisão ao presidente Florentino Pérez e conversou com o capitão do clube, Sérgio Ramos. Pérez afirmou que a decisão foi totalmente inesperada. O francês disse ainda que não quer treinar outro time na próxima temporada. Apesar de ter sido a sua primeira experiência como treinador profissional, Zidane levou o Real Madrid ao seu ciclo de maior sucesso nas últimas décadas. Alguns clubes do Brasil gostariam de ter o Zidane. Nossa, já pensou? Seria ótimo. Será que dá para pagar o salário dele? Ai, eu desconfio que não. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. A gente volta amanhã. Uma ótima tarde para você.